Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A Estrela Guia é uma entidade filantrópica que atende crianças desde 9 meses até pré-escola e até SECOM. E hoje nós temos dentro do nosso programa um tema fascinante, de muita importância, e é um tema que é o assunto do momento. Hoje nós vamos falar sobre conjuntivite e glaucoma, e para isso nós convidamos e temos a grata satisfação de ter conosco aqui o Dr. Janduí Perino, oftalmologista. Dr. Janduí, muito obrigado de coração por estar aqui conosco, participar do nosso programa. O prazer é todo meu. Boa tarde ao seu Walter. Quero parabenizá-lo pelo grande desenvolvimento que vem fazendo na Estrela Guia, e agradecer o seu convite, agradecer o pessoal da creche e aos telespectadores que vão formular perguntas. Eu acho que o tema é bastante importante, porque hoje nós estamos, em termos de conjuntivite, só na Santa Casa atendendo cerca de 300 casos por dia. Então eu acho que é um tema bastante interessante, a coisa avassaladora. Dentro desse espírito do programa da Estrela Guia, que é prestar serviço de utilidade pública, alertando o povo, dentro desse espírito nós vamos trabalhar, que é um trabalho hoje aqui, mais uma vez você vai trabalhar. Mas antes de a gente entrar no tema, doutor, se vai me permitir, eu queria agradecer às nossas telespectadoras, nossos telespectadores amigos, pela audiência, por estarem conosco na tarde e noite de hoje, e que eu tenho certeza que dentro dessa epidemia de conjuntivite, como o doutor Janduí falou, é de suma importância o conhecimento, como fazer, como se prevenir, enfim. Mas eu tenho que agradecer também a NET pelo apoio que está nos dando, e essa equipe de produção maravilhosa que está aí, a Cláudia, que está de férias, mas é da produção, a Vanessa, nossa nova contratada, o Luiz, Raquel, Fábio, Andrei, Reale, Edna, Edivânia, Isabela, Igor, Gisele, Paul Williams e Thaisa. Sem essa equipe maravilhosa, profissionais competentíssimos, que se desdobram para que o nosso programa sempre esteja numa primeira linha de apresentação, certamente nós não poderíamos estar aparecendo na sua telinha agora. Parabéns a vocês, mais uma vez, obrigado. Parabéns a todos pela competência, pelo esforço que vocês estão fazendo conosco aqui. Doutor Janduí, eu vou ler o seu histórico um pouquinho, porque a gente vai levar tudo. Mas antes, eu queria me permitir, eu acredito que o senhor também vai comungar disso, nós vamos fazer... Eu queria fazer uma homenagem ao Paulo Gomes Barbosa, que faleceu no sábado. Paulo Gomes Barbosa está aí, nasceu dia 5 de dezembro de 1937, faleceu dia 19 de março de 2001. Eu conheci o Paulo durante muito tempo. Eu queria, em nome de todos os telespectadores, de toda a comunidade da Estrela Guia, levar à família do Dr. Paulo nossas condolências, que haja muita força, muita aceitação. Dona Maria Inês, no velório, a senhora me pediu que a gente rezasse pelo Paulo. Na segunda-feira, numa reunião do nosso grupo, nós fizemos uma prece com mais de 100 pessoas e com muito coração aberto, com muita força. Eu sei que a perda é o tempo, né? A saudade fica, mas a senhora é uma mulher de fibra, forte, que caminhou ao lado dele. Queria também estender minhas condolências a Rosane, a Cristine, a Adriane, Paulo Eduardo e o Paulo Alexandre Barbosa, nosso amigo da creche, deputado federal, hoje secretário de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado. Paulinha, você, a todas as suas irmãs, irmãos, nossa força, nossa prece. O Paulo Gomes Barbosa, ele tem uma história de vida muito bonita. Com 8 anos ele perdeu o pai, veio de Quitinhonha, uma região muito pobre, morava no Morro do Pacheco.
pai trabalhava na prefeitura, no serviço de limpeza do Canal 3. Com 8 anos de idade, o pai veio a falecer e aí ele teve que trabalhar para ajudar a manter a família. Foi sem engraxate, engraxou muito sapato no Café Carioca, sem saber que um dia, em frente ao Café Carioca, havia o Paço Municipal e que ele chegaria um dia prefeito de nossa cidade, a vereador, com esses serviços, com os serviços que ele prestou à nossa cidade, são serviços inestimáveis. E assim foi a vida do Paulo Gomes Barbosa, engraxate. Um dia ele foi engraxar o sapato da tia Jorge Cury, que era vereador e era corretor de café. A tia gostava muito dele, arrumou um emprego para ele numa firma exportadora de café como office boy. E ali ele foi crescendo, fez a carreira dele, trabalhou, cresceu. Foi o primeiro brasileiro a vender café para a Rússia, enfim. Nossa revolução. As críticas por ter aceito o cargo como interventor nomeado, mas foi muito melhor que nós tivemos um interventor nomeado cientista, independente da nossa cidade, que outros interventores vieram de fora e não tinham identificação nenhuma conosco. Paulo deixa uma obra, uma família, e ele se preocupava muito e os sonhos dele, né, era a família em primeiro lugar, depois o trabalho e depois a política. E ele fez assim, fez os três. A família me pediu, a missa de 7º dia vai acontecer no dia 25/3 agora, na sexta-feira, às 19 horas, na Catedral. Muito obrigado, parabéns a você, Paulo Gomes Barbosa, pelo que você fez pela nossa cidade. Doutor Janduí, nasceu em Ourinhos. Ourinhos, interior de São Paulo. Oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Associação Médica Brasileira. Ex-estagiário da Santa Casa de Santos e do Instituto Barraquer, em Barcelona, na Espanha. Ex-professor da cadeira de oftalmologia da Unilos, na faculdade aqui em Santos. Oftalmologista da Secretaria de Higiene e Saúde de Santos. Oftalmologista da Santa Casa de Misericórdia, cirurgião exímio, um mês operou minha visão na catarata com sucesso absoluto. O senhor não para, não vi uma pessoa aqui no senhor, não para. Parabéns por esse currículo, parabéns pelo trabalho que o senhor faz no seu dia a dia, ajudando a tantas pessoas. E hoje nós vamos entrar agora no verdadeiro tema, que é a conjuntivite, né? Como o senhor falou, 300 casos por dia. A média é 300 casos por dia. Nossa reportagem foi às ruas, ouviu o povo. As perguntas do povo, as dúvidas que o povo possa ter. E o senhor, por favor, vá me respondendo, porque eles certamente já estão vendo lá e vão ver o que vai acontecer. Com certeza. Meu nome é Viviane. Eu moro no Jardim Boa Esperança, no Guarujá. Eu queria saber, doutor, por que as mulheres elas se contaminam mais do que os homens com a conjuntivite? Boa pergunta sua, mas na realidade não é que a mulher se contamina mais do que o homem. Talvez em alguns lugares onde está sendo feita uma estatística dos casos, talvez tenha encontrado um pouco mais nas mulheres do que nos homens. Mas o sistema imunológico é o mesmo, então não tem como a mulher pegar mais conjuntivite do que o homem. Então a imunologia é a mesma, o risco é o mesmo. Agora, talvez a coincidência seja de atendimento hospitalar em algumas áreas onde a estatística foi a favor das mulheres, não tem outra explicação, porque o sistema imunológico é o mesmo, né? Então não tem como explicar esse porquê, a não ser a estatística dos casos só. Bom, Viviane, acho que a sua pergunta foi muito bem respondida. Vamos fazer uma nova pergunta. Oi, doutor. Eu sou o Gabriel, sou de Vicente de Carvalho, do Guarujá, né? Gostaria de saber se a conjuntivite pega mais pelo contato, porque tem muita gente com conjuntivite, né?
Então a gente gostaria de saber essa dúvida, como é que pega, através do que pega essa conjuntivite? Então, Daniel, é o seguinte, a conjuntivite, o maior elo de ligação, aquele fator causal, é a mão. A mão é o maior veículo que existe para se pegar a conjuntivite. As recomendações que se faz é o seguinte, porque a conjuntivite, quem está com a conjuntivite, ela tem aproximadamente aí, em torno aí, de 10 dias ainda para transmitir o vírus para outras pessoas. De que forma que vai transmitir esse vírus? Maçaneta, computador, comprimento. Então é importante que a pessoa está sempre lavando a mão. Quanto mais lavar a mão e o rosto por dia, melhor. Porque o simples fato de você passar a mão numa maçaneta em que o paciente com conjuntivite tenha, porventura, tocado nessa maçaneta, e você em seguida vai levar a mão nos olhos para coçar, pronto, o risco de você pegar é muito grande. Evitar bastante coçar os olhos, estar sempre lavando a mão, isso é fundamental. Não querer usar colírio indiscriminadamente, tem que ter muito cuidado, porque cada tipo, são vários tipos de conjuntivite, né? Então a gente tem que estar um pouquinho de cuidado nessa hora de não estar usando indiscriminadamente colírio, como às vezes tem acontecido. Ó, Gabriel, ficou bem claro. Agora vamos ver a Rosimeire. Meu nome é Rosimeire, eu sou da Vila Belmiro. Eu gostaria de saber se a água boricada é ideal para o tratamento de conjuntivite. Rosimeire, é uma boa pergunta. A água boricada, eu até estava comentando com um paciente no consultório um dia desse. A água boricada é alguma coisa secular. Eu me lembro que a minha avó, há 80 anos atrás, já comprava ácido bórico na farmácia, preparava com uma solução especial, que era água destilada, e ela mesmo preparava o colírio de água boricada. Só que a água boricada, por exemplo, hoje já não está mais em voga, já não tem assim muito sentido mais, mesmo o soro, porque são fáceis de se contaminar, principalmente quem está com conjuntivite. O que se recomenda hoje, em vez de água boricada, é uma água filtrada ou água mineral gelada. E melhor ainda se você, no momento que você for usar, você pegar um copinho descartável, colocar água gelada lá dentro, com uma gaze, com algodão, lavar o olhinho bem lavado, pingar dentro do olho, deixar ela fazer esse tipo de asepsia e em seguida pegar este copo descartável junto com o algodão, com a gaze e joga tudo fora. Joga tudo fora porque... Então a água boricada já teve o passado dela, né? Era fantástico, talvez mais porque não tinha muito recurso na época. Você imagina que tipo de colírio que tinha 80 anos atrás. Então praticamente não, o único recurso que tinha. Então era remédio caseiro bastante utilizado no século XVIII, XIX, por aí. Então não se usa mais não. Agora nós temos uma pergunta também do Felipe, do Chico de Paula. Meu nome é Felipe, eu sou do Chico de Paula, queria saber se tem alguma diferença entre os tipos de conjuntivite. Com certeza, Felipe, existem vários tipos de conjuntivite. Primeiro, as conjuntivites infecciosas. Quais são as infecciosas? São as virais e as bacterianas. As virais, geralmente elas são altamente contagiosas, que é isso que nós estamos tendo em Santos agora, né? Nós tivemos uma crise dessa em Santos, absurda, no meado dos anos 80, uma coisa impressionante. E, evidentemente, de lá para cá não houve tanto aumento de conjuntivite, tanta crise como nós temos agora, passado aí mais de aproximadamente 20 e poucos anos, e atualmente foi descoberto um novo vírus, um novo vírus que não se sabe se é um vírus novo, se ele é um vírus mutante do vírus passado, daquela crise antiga. Esse vírus, também chamado de enterovírus, tipo 70, ou também o vírus Coxsackie, chamado A24, que é altamente virulento, com placas de hemorragia no olho. Então, esse é um tipo de conjuntivite. A conjuntivite bacteriana é produzida por bactéria. Talvez seja um pouco mais fácil de tratar, mas é um pouco mais perigosa até. E existem as conjuntivites químicas também, conjuntivite tóxicas, conjuntivites alérgicas. Cada tipo de conjuntivite, o tratamento é completamente diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar colírio. Não pode usar colírio aleatoriamente. Vai na farmácia, pega um colírio e usa. Não, nada disso. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, com essa crise, o importante é o paciente lavar direto o olho com água gelada e
compressa de água gelada e aguardar. Se depois do 4º dia a coisa estiver complicando, procurar um oftalmologista, porque é a única saída que tem. Então, na verdade, essa estatística de conjuntivite que a gente tem, ela é muito maior, né? Que muitas pessoas talvez não tenham procurado, tenham tido necessidade de procurar o atendimento médico. Né? Com certeza, eu diria para o senhor quase que absoluta que é maior. Porque tem paciente que faz uso caseiro, de repente começa a usar água gelada e soro e acaba resultando num tratamento assim que tem assim, um sucesso praticamente bom. E aí acaba não sendo constatado, né, no meio de saúde como uma conjuntivite. Mas tem vários pacientes aí. Acho importante isso, as suas informações são importantes. A gente vai continuar o programa, mas já chegamos ao final do primeiro bloco, são 4 blocos, esqueci de falar, e a gente vai ter que fazer um pequeno break, vou chamar, por favor. E fazemos um belo intervalo e voltamos já. Reiniciando o segundo bloco do programa Estrela Guia na TV, com o tema que é um assunto do momento, conjuntivite, com a presença do Dr. Janduí. Antes do Dr. Janduí, me permita também, eu quero parabenizar o Marcelo Teixeira, tá? Porque ele foi eleito para a Academia Santista de Letras, ocupando a cadeira número 29, que pertenceu a Gastão Basquet. Parabéns a você, Marcelo. Parabéns ao seu pai, sua mãe, suas irmãs que fazem parte já dessa academia também. Foi um prêmio merecido. Nosso apreço, nosso agradecimento a você também. Nós vamos continuar agora com o Dr. Janduí, continuando com as perguntas dos nossos entrevistados do povo na rua que está falando. Vamos lá, meu povo. Rose, do Guarujá, eu gostaria de saber quais são os cuidados que a pessoa tem que ter quando pega a conjuntivite e usa lente de contato. A lente de contato, Rose, né? A primeira coisa é você tirar imediatamente do olho, se for gelatinosa, preferentemente jogar fora, tá? Não se trata uma conjuntivite com a lente de contato nos olhos. Então, a lente de contato tem que ser retirada. E o tratamento que se faz, primeiro, se você está começando com conjuntivite, a gente pede para não ficar usando colírio até a segunda ordem. Então, o que fazer? Novamente, a gente vai falar sobre as compressas de gelo, de água gelada, seja mineral, seja filtrada, evitar coçar os olhos. Normalmente começa sempre com nas primeiras horas o olho ficar bastante vermelho e posteriormente no dia seguinte já existe um certo inchaço palpebral. Então aí que você entra com essas compressas geladas para diminuir essa fase aguda. Colírio só se houver, por exemplo, secreção, mas aí o ideal seria que você procurasse um serviço apropriado para que se receitasse este colírio. E fundamental é evitar lenços de pano, evitar coçar o olho, procurar usar um lencinho descartável, né, um lenço de papel descartável, limpar o olho e jogar fora.
Quando você for utilizar alguma medicação no olho, tomar cuidado com o colírio tem que ser próprio, o seu próprio colírio, não passar para os outros. Evitar tocar a ponta do colírio dentro do olhinho. Enfim, são alguns cuidados à parte. Depois do 4º dia que a gente tem que tomar mais cuidado, porque se piorar o quadro, aí você tem que então procurar um serviço oftalmológico especializado, para você não fazer autotratamento, automedicação. Isso é contraindicado, né? A contaminação é extremamente violenta, né? Tudo contamina. Se não descartar, se tocar... O vírus é muito agressivo, né? É muito agressivo. É uma mutação do vírus, você acredita? Pode ser uma mutação. Isso? Esse vírus novo é uma mutação, porque, isso que eu estava dizendo, há mais de 30 anos, há quase 30 anos atrás, teve um surto violento, e depois de lá para cá não teve. Agora está começando a ter um novo surto. Então supõe-se que esse vírus é um vírus novo, ou deve ser um vírus mutante do vírus passado, de 20 e poucos anos atrás, que está altamente agressivo. O número é assustador. Que nem a dengue, né? Que nem a dengue, o mosquito. E nada cura o vírus, é o próprio organismo, né? Então a conjuntivite ela pode durar, por exemplo, de 2 a 3 semanas, se ela for leve, tá entendendo? Se você tiver uma boa resistência orgânica, ela vai diminuir mais o tempo dela. Se você for, assim, imunologicamente um pouco deprimido, o vírus vai tomar conta. Eu tive casos de consultório de família levar mais de 30 dias para curar uma conjuntivite. Por quê? Porque o sistema imunológico dele é deprimido, então o vírus toma conta. Agora vou ter mais uma pergunta do nosso telespectador, o Armando, do Campo Grande. Armando de Freitas Pinho, bairro Campo Grande. Dr. Janduí, por favor, como é que se faz para prevenir esse surto de conjuntivite na cidade? É uma pergunta interessante a sua e um pouco difícil de responder. É muito difícil você prevenir, Marcelo, é muito difícil, é uma prevenção. Existem meios que ajudam a prevenir, mas não é garantido que você vai prevenir, porque a incidência é muito grande. Você deve evitar lugares aglomerados, tipo banco, clubes, lugares onde tem ambiente fechado. Esse é o fator número 1. E fator número 2 você, evidentemente, está lavando constantemente a mão, porque a mão ainda é o maior veículo de contaminação. Você está entendendo? Porque você pega num telefone, num computador, numa mouse, alguém que tenha tido conjuntivite, você vai numa lan house, o paciente com conjuntivite pegou na mouse, você vai lá, pega, sem querer você esfrega o olho, coça o olho. O importante é não coçar o olho, está lavando constantemente a mão. E uma boa reza ajuda bastante. Isso que eu ia falar, rezar para ter sorte, porque até numa nota de dinheiro, você vai pegar um truco, a pessoa que deu aquele dinheiro, deixou o vírus ali, se eu pegar... Não tem, o importante é lavar a mão e evitar coçar o olho. Amigo, tem que fechar o corpo contra a conjuntivite, não tem outro jeito. Muita sorte e cuidado, né? Tem gente que abusa. Ainda temos mais uma pergunta de um telespectador, o Luciano do Morro São Bento. Luciano... Meu nome é Luciano, tenho 32 anos. Doutor, eu faço uma pergunta. Conjuntivite pega na criança, a mãe dando mama na criança? Luciano, com certeza sim. Se a mãe tiver com conjuntivite, não tem dúvida nenhuma que se ela não se cuidar, ela vai passar para a criança. Não tem como, é muito difícil. Eu peguei uma criança agora no consultório recém-nato, não digo recém-nato, mas com 8 meses de idade, uma conjuntivite purulenta. Chegou lá a criança pequena, a irmã da criança, o pai e a mãe, os 4 numa consulta só. Uma criança pequenininha. Quer dizer, existe grande risco, sim, grande risco de no momento estar amamentando, um manuseio com a mão da mãe, né? Então a gente procura sempre orientar a lavar quanto mais a mão, melhor. Uma pergunta minha agora, se o espectador volta. O pessoal diz que pega no ar. Pega no ar? Não pega no ar. Não pega no ar. Esse vírus atual agora não pega no ar. Não pega no ar. Não tem essa de estar o vírus no ar. O vírus está no próprio olho do paciente. E esse paciente, evidentemente, vai coçar o olho e vai passar por algum outro objeto e que vem outra pessoa e toca nesse objeto, coça o olho. Quer dizer, é um feedback, mas não existe no ar. Não existe.
Nós já respondemos muitas perguntas dos nossos telespectadores. Agora a gente vai voltar um pouquinho atrás. O que é conjuntivite? Então, conjuntivite, na realidade, o olho da gente, existe uma membrana chamada conjuntiva. Essa membrana, ela cobre o branco do olho, que se chama esclera. E ela atinge o interior da pálpebra também. Ela faz assim um círculo no interior da pálpebra inferior, aqui, e na pálpebra superior. Então ela faz vamos dizer assim, ela rodeia a pálpebra internamente e protege todo o branco do olho. Conjuntivite vem a ser inflamação da conjuntiva. E o que acontece na conjuntivite? Os vasos da conjuntiva, então, eles acabam ficando dilatados. E eles ficando dilatados, o olho vai ficar extremamente vermelho, gerando prurido e secreção. Porque a partir do momento que fica dilatado, o ataque do vírus, o ataque da bactéria é grande, né? Porque a alimentação básica desses elementos é exatamente a corrente sanguínea, né? A virulência da conjuntivite, ela está ligada ao sistema imunológico. O que faz com que uma pessoa tenha uma conjuntivite muito forte? Nós vamos ver daqui as fotos de um... Exato. Excelente pergunta essa aí. Primeiro porque... essa foto... doutor Janduí. Então, essa é uma foto, né, de uma criança, é uma conjuntivite purulenta. Essa não está, pelo aspecto em si da foto da criança, não está relacionada à epidemia viral. Vocês observam que no cantinho do olho da criança tem uma grande quantidade de secreção. Vocês observam que é uma secreção purulenta. E a secreção provocada pelo vírus é uma secreção aquosa, é completamente diferente. Na realidade, essa é uma conjuntivite chamada bacteriana, né? E a conjuntivite, voltando para a conjuntivite viral, que é da epidemia, o tempo de cura varia muito. Ela varia por quê? Porque isso vai depender da resistência do paciente. Se o paciente tem uma boa resistência e o vírus não é tão agressivo, leva poucos dias o paciente está curado. Se o vírus é agressivo, o paciente é imunologicamente deprimido, quer dizer, ele não tem uma boa resistência, o que vai acontecer? O vírus vai tomar conta. Então ele vai pensar, aqui é um hotel de 5 estrelas, aqui eu vou deitar e rolar por muito tempo, tá entendendo? Então é fundamental que... Agora, como é que se baixa a resistência? Excesso de sol, uso de cortisona, pacientes estressados, pacientes com febre, tudo isso aí imunologicamente cai a defesa do organismo. Aí o vírus acaba tomando conta. Estresse? Estresse. Estresse, dia a dia, não é fácil. Então, gente, primeira providência, não vamos nos estressar, principalmente quando tiver esse surto de conjuntivite. E o doutor Janduí não vai conseguir dar conta, e os outros também oftalmologistas. Nossa Senhora. O Serviço de Saúde de Santos são as policlínicas que atendem? Policlínica, mas na realidade está caindo tudo para a Santa Casa, a Santa Casa hoje muitos casos vão para o Hospital na Costa também, eu não sei como é a Beneficência Portuguesa, enfim, em geral, mas a Santa Casa, como trabalha com serviço de SUS, então a grande maioria acaba indo para lá, sabe? Então são mais de 300 casos por dia hoje. Mais de 300 casos por dia hoje na Santa Casa. Acho que faziam até fila uma pessoa que foi, né? Que um médico dava o diagnóstico, o outro já procurava fazer uma asepsia, já dava uma receita, que nem produção de carro, aquele andando, tanta gente assim. A ponto chegou que a Escola Paulista de Medicina hoje, que é a Unifesp, está recrutando colegas para ajudar. Porque não está vencendo o atendimento em São Paulo. São Paulo tinha mais de 40 mil casos, absurdo. Muito mais de 40 mil. Muito mais de 40 mil. Santos nós estamos com 10 mil casos. 10 mil? 10 mil é a estatística já. Aproximadamente 10 mil casos. São Paulo, então, nem se fala, né? A quantidade é exorbitante. Então, estão recrutando médicos, pedindo para os ex-estagiários da Escola Paulista para dar uma mãozinha lá, porque eles estão apavorados. Então, é uma coisa absurda. Você não imagina como é que estão as coisas por aí, viu? Meu telespectador, minha telespectadora, não é para assustar, mas vamos nos assustar sim, vamos nos precaver, né? Rezar, mas também tomar cuidado, não ficar em lugares fechados, abafado. E rezar que você não pegue uma maçaneta que tenha o vírus ou uma nota que esteja contaminada e passe. Deve ser terrível. Vermelhidão, coceira, inchaço,
já falou, os olhos lacrimejantes, estranho, né? são os sintomas clássicos da conjuntivite. Então, o remédio é esse: água gelada, compressa, descartando tudo que seja tocado na vista. Exatamente, é isso? exatamente. Procurar se cuidar e evitar ir em ambientes fechados. Exatamente. E colher antibiótico, evidentemente, se houver secreção no olho, né? Aí a gente já parte para colher antibiótico mesmo, que deve ser passado para o médico oftalmologista para fazer a receita. Primeiro porque a farmácia hoje não está vendendo, que eu acho uma coisa maravilhosa essa decisão da Anvisa aí de não permitir que se use colírio indiscriminadamente, né? Indiscriminadamente, que se usava muito cortisona, antibiótico, então era mais complicado. Hoje, sem receita, não se faz nada. Então, achei... porque o brasileiro tem o costume de se automedicar, né? E a facilidade era terrível. Exatamente. Nós já terminamos o segundo bloco, doutor Janduí, falando de conjuntivite. Vamos falar ainda um pouquinho mais, mas eu tenho que pedir licença ao senhor para que nós façamos um break. E a chamada do nosso intervalo, por favor. Pedimos licença por um breve intervalo e voltamos já. E aqui estamos nós falando sobre conjuntivite. Eu acho que no programa de hoje o Dr. Janduí, ele vai esgotar tudo que se possa querer saber sobre a conjuntivite, seja na prevenção, seja no tratamento, nos cuidados, o porquê. Dr. Janduí, mais claro, mais conciso, mais didático que o senhor está falando, não existe. Que isso sirva para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, como prevenção. Mas, doutor, nós temos aqui uma agenda social de outras entidades co-irmãs filantrópicas, tá? E nós temos também o Lar Veneranda. O Lar Veneranda está fazendo um almoço beneficente. O prato é bacalhau ao forno e saladas diversas, tá? No dia 22 de março, um domingo, 27. Horário às 13 horas, no local o Clube dos Conferências, na Rua Xavier Pinheiro, 144. O valor unitário apenas R$20. É isso. O meu está muito apagado aqui, viu, gente? 27 de Crianças pagam meia. Lar Veneranda, almoço, bacalhau ao forno, almoço beneficente. O Lar Veneranda é uma entidade que presta inestimáveis serviços também dentro dessa área da filantropia, das crianças. Tá? E também a gente tem aqui, doutor, isso aqui não nos pediram, mas nós vimos no jornal e nós resolvemos divulgar também. Chama-se Campanha Procura C. É um teste gratuito para diagnóstico de hepatite C. Feito de segunda a sexta-feira, do dia 21 ao 25 de março, tá? Na Casa da Hepatite, na Rua Goiás, número 27, no Boqueirão. Das 8 às 17 horas, tá? É gratuito, é um teste sobre hepatite C, que é uma coisa insidiosa, né? Silenciosa, e que já temos muitos brasileiros, pessoas contaminadas com isso. Então, gente, tá? Não tenham medo, não. É melhor ir lá, se tiver hepatite C, cura.
Tá? Segunda a sexta-feira, do dia 21 ao dia 25, na Rua Goiás 27, no Boqueirão, das 8 às 17 horas. Está dado o nosso recado. Nós temos uma pergunta de uma funcionária da creche, a Marilande. Marilande fez correção de vista, né? E ela perguntou se as pessoas que fazem esse tipo de cirurgia têm mais propensão a desenvolver uma conjuntivite ou não. Não tem maior propensão, não. Você é praticamente como se fosse um paciente normal que não tivesse sido submetido a uma cirurgia refrativa. Não tem estatística, trabalho provando que os pacientes submetidos a cirurgias de miopia, hipermetropia, têm maior propensão à conjuntivite. Não existe. Eu tinha uma pergunta para fazer ao senhor. Esse surto está extremamente violento, o vírus, como o senhor falou, é mutante, né? Os casos, 10 mil em Santos, absurdo. O contágio em tese, o contágio é relativamente fácil, né? Porque o povo abusa. Como o senhor vê, se é possível ver isso, existe uma curva nessas epidemias? Essas epidemias são sazonais. Época de verão, outono, é o grande foco delas. Evidentemente vai chegar uma época, vai acabar isso aí. Talvez, eu me lembro que na década de 80, acho que até o mês de abril, por aí, depois começou a diminuir, mas era assustador. Se não pior do que hoje, iguala. Porque mas elas são sazonais, são épocas do ano que aparecem, não é o ano todo, não. Então, mais assim, verão, final de verão, outono, esse vírus gosta mais dessa época do ano. Então, são sazonais, considerados sazonais mesmo, né? De acordo com a época. Eu acho também, doutor Janduí, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que também depende muito, né, daquilo que eu chamo de educação social do povo. A facilitação, se determinadas pessoas não se importam, adquirem, contraem a conjuntivite, e já que eu estou com dor, estou coçando, estou ardendo a minha vista, eu quero que os outros se danem. Eu vou para o cinema, pronto. Eu vou para o cinema, boto um óculos escuro, não boto um óculos escuro, eu vou no cinema. Eu vou contar um caso que aconteceu domingo comigo no shopping, fui no Praia Mar, eu fui numa loja que estava em liquidação, fui lá xeretar. Eu dei 3 passos para dentro da loja, parei, olhei e voltei. Tinha um cidadão com um lencinho de pano aqui na mão, os olhos dele pareciam dois morangos, duas coisas. Os olhos extremamente inchados, vermelhos, com corrimento. Então ele enxugava os olhos com um lenço de pano. E aí pegava uma camisa, experimentava. E o vendedor, coitado do vendedor. Coitado do vendedor. E o vendedor tinha que atender. Tinha, entre aspas, né? Tinha que atender. E ele pegava a camisa, olhava. Não, aí enxugava a vista, assim, aí pegava outra camisa, e o vendedor pegava a camisa dele, colocava ali, aí viria um outro cliente, ia pegar aquela camisa para ver se ela era bonita, e essa camisa não era bonita, porque ela estava com o vírus da conjuntivite. Eu acho que também tem pessoas, infelizmente, não todos, lógico, mas tem pessoas que não dão muita importância a isso, né? E ficam se multiplicando, são multiplicadores de uma conjuntivite, ou não? Não, com certeza. Aquela velha história, né? A gente orienta o paciente, orienta os familiares. Eu particularmente costumo fornecer atestado, porque se esse paciente vai trabalhar numa firma enorme, ele tem grande chance de distribuir isso aí para todo mundo. No fim, essa firma vai ter que fechar temporariamente, porque vai ficar todo mundo. Então, a gente costuma dar atestado, orientar o pessoal a evitar a multidão, a evitar lugares fechados, a shoppings, cinema, clube, piscina, lan house. Mas a cultura brasileira é fogo. Acho que a educação, aí já é um problema de cultura e educação. A gente orienta, social, mas o que a gente pode fazer, né, seu Walter? Né? O que a gente pode fazer? Orienta.
O que vai fazer? Não sei. Não sei que medida tomar. Chamar a polícia? Não pode, né? Não pode chamar a polícia, em tese, mas é um caso de saúde pública. Saúde pública, com certeza. É um caso de saúde pública. Com certeza. E depois o cara que estava lá era forte pra caramba. E eu também não vou ficar defendendo conjuntivite dos outros, mas eu estou citando esse caso até para que isso sirva de exemplo. E dentro daquilo que o senhor colocou, que as pessoas entendam que se deram azar, entre aspas, de adquirir conjuntivite, procurem se resguardar, dá licença, não é licença médica, se trabalha, se não trabalha, fique em casa. Exatamente. Procurem se resguardar, se cuidar e não transmitir, não se tornar um multiplicador, disseminador de uma coisa que... Isso pode causar um dano muito grande à visão, à vista da pessoa, da conjuntivite, doutor? Não, geralmente as conjuntivites são benignas, né? Existem alguns tipos de conjuntivite que são violentas, mas não nesse quadro da viral. As bacterianas, por exemplo, tipo a gonocócica, elas podem provocar perfuração do globo ocular se não tratado a tempo, principalmente criança, né? Recém-nato, essas coisas assim. Mas dano não. Existe algum tipo de baixa de acuidade visual em algumas conjuntivites virais dessa aí, porque o vírus acaba se instalando sob infiltrado na córnea. Esses infiltrados acabam baixando a visão do paciente e esses infiltrados podem permanecer de 6 meses a 1 ou 2 anos por aí. Só que, evidentemente, no começo os precipitados baixam bastante a visão, depois eles vão cedendo parcialmente. Aí a gente às vezes lança a mão de um colírio de cortisona milesimal, que chama, nesses casos de pacientes que têm a conjuntivite com visão baixa. Doutor, não está dando porque eu não estou podendo trabalhar, não estou conseguindo ler, papapá, então você vai medir a visão, está baixa. Então a gente vai examinar o paciente e observa esses precipitados na córnea. Então a gente lança a mão de determinado colírio, por tempo também determinado, né? Sempre com controle periódico, um controle semanal, vai reduzindo de acordo com a melhoria da visão, mas assim, causar assim um dano, levar a cegueira, não, é muito raro, isso não existe praticamente. Elas são chatas, porque o olho fica inchado, fica vermelho, lacrima, a impressão que tem é que tem 1 quilo de areia dentro do olho, o paciente tem fotofobia, não pode ir com claridade, então é perturbante. Tem alguns casos que vêm acompanhados de febre. Febre? Tem alguns casos que aparece uma adenite inguinal não, nessa região aqui, auricular, né? Então fica com um gânglio assim inchado, o estado geral deprime um pouquinho, aqueles mais deprimidos que acontece isso aí, né? Então o estado geral dele às vezes abate, o paciente às vezes tem que ficar de... Então eu acho que nós, o povo, está nos vendo, nos ouvindo, nós não precisamos ficar esperando o inverno chegar para o vírus desaparecer por ele mesmo, não. Eu acho que no mínimo a gente tem que evitar que a coisa se alastre e se torne da forma que está, principalmente aqui em Santos, né? Exatamente, é isso mesmo. Vale a pena mais a profilaxia, né? E rezar para não pegar, porque... Mas a profilaxia é fundamental. Isso é evitar aglomeramento, enfim... A família é um complicador, né? Dentro de casa, uma família é um complicador. Fazer, né? O quê? É mais complicado. Eu mando todo mundo separar toalha de rosto, fronha de travesseiro, não utilizarem o mesmo colírio, saber utilizar o colírio sem tocar a pontinha do frasco nos cílios, né? E não passar o colírio para alguém da família. Então a gente orienta, separa a toalha, separa... Talher separado. Separa tudo. Mesmo assim... É difícil. É complicado. Eu queria também aproveitar e mandar um abraço a 3 telespectadores nossos que vêm sempre no nosso programa, a Matilde, o Caio e a Tel. São 3, a Matilde e a avó, os 3 pegaram, um de cada vez, um passou para o outro, isso eles me falaram ontem, tá? Então, de qualquer forma, um abraço a vocês, seria difícil vocês evitarem isso. Encerrando a conjuntivite, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira fazer um apelo para o povo? Eu acho que já foi praticamente tudo explanado, né? A gente fica falando, fica um pouco repetitivo, claro, né? Então eu acho que... É tomar cuidado,
se cuidar, sem dúvida, evitar a transmissão. Aquele que receber atestado, que estiver em casa, que fique permaneça em casa e evite lugares fechados. Claro que não vai deixar de sair na rua esse negócio tudo, mas evite cumprimentar os outros. Né? Bom, gente, ficamos 3 blocos falando de conjuntivite. Foi falado tudo de conjuntivite, tá? As causas, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, tá? A epidemia está instalada, não tem jeito, a gente não pode acabar isso num passe de mágica, tá? Mas se a sociedade colaborar e evitar a retransmissão desse vírus, a coisa não vai tão longe, né? Doutor Janduí, depois no próximo bloco, eu gostaria muito que a gente entrasse num assunto que eu acho que é mais perigoso, é o chamado glaucoma, né? Não, claro. Mas eu tenho que pedir licença ao senhor para mais um breve intervalo. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já. Doutor Janduí, utilidade pública, informação, prevenção, saúde pública. Vamos continuar. Eu gostaria agora de entrar no glaucoma. Glaucoma é um negócio que me parece muito mais sério, perigoso. Nós temos algumas perguntas de nosso povo da rua. O senhor gostaria de trabalhar assim? Vamos Agora, fazer as perguntas? Então vamos lá. Meu nome é Cida, eu moro no Marapé. Eu queria saber qual a possibilidade que uma pessoa tem de nascer com glaucoma. Então, Cida, o glaucoma, a possibilidade de nascer com glaucoma, chamado glaucoma congênito, tem vários tipos de glaucoma. Um deles é o congênito, né? A possibilidade, felizmente, é rara. É 1 para cada 5 mil casos. Quer dizer, em cada 100 mil pacientes, 20 crianças poderão apresentar o glaucoma congênito, que é uma entidade, talvez, um dos glaucomas mais difíceis de tratar, de evolução bastante ruim, prognóstico bastante sombrio, né? Basta dizer que nós, voltando um pouquinho para o passado, o próprio filho do Roberto Carlos, que fez tratamento na Europa, era glaucoma congênito. Então, o segundinho, né? Então é complicado, mas felizmente é raro. É 1 para cada 5 mil casos, então é uma entidade, graças a Deus, bastante rara. Vamos começar por uma coisa que eu devia ter feito. O que é o glaucoma? Então, a definição básica de glaucoma. Antigamente, há tempos atrás, o glaucoma estava relacionado à pressão alta do olho. Então, todo mundo que tinha pressão alta do olho era portador de glaucoma. Hoje, essa entidade caiu um pouquinho, essa definição. Hoje, na realidade, o glaucoma é uma neuropatia. Eu vou explicar o que é neuropatia. É uma doença do nervo óptico. Esse nervo óptico ele começa a sofrer problemas de... Como a gente está vendo ali no caso, nos slides, nós temos o slide à direita, um glaucoma secundário a um transplante de córnea. Vocês estão vendo ali que naquele slide, a gente vê várias suturazinhas na córnea. Então, é um transplante, possivelmente, um glaucoma chamado glaucoma secundário, o que não é raro em transplante de córnea. E à esquerda, se a gente for observar, nós estamos vendo ali uma catarata complicada. Observe que a menina do olho, a pupila, está branca e um pouco desviada para baixo. Talvez um processo inflamatório esse paciente deve ter tido e acabou terminando com glaucoma também.
Então, na realidade, o glaucoma hoje vem a ser uma doença do nervo óptico, porque antigamente relacionava glaucoma à pressão do olho. Mas depois foram fazendo estudos, chegaram à conclusão que tem pacientes com pressão do olho normal que não tem glaucoma. Que tem glaucoma. Pressão do olho dele é normal, mas o nervo óptico dele, está comprometido. Então, às vezes ele tem uma pressão, a pressão normalmente varia de 10 a 20, está com a pressão de 12, de 11, de 12, mas o nervo óptico dele bastante danificado. Então, é uma glaucoma chamada glaucoma sem pressão. Que a finalidade do nervo óptico é exatamente pegar a imagem e transferir ela para o cérebro. Então, o cérebro devolve a imagem para o olho através do nervo óptico, como se fosse um fio elétrico. Se esse nervo estiver danificado, atrofiado pelo glaucoma, então esse olho a visão dele vai ser perdida. Né? Então, normalmente o oftalmologista ele mede a pressão ocular? Sim. Tem alguma... Você tem alguns fatores que são predisponentes à formação de glaucoma. Primeiro, faixa etária. Acima de 40 anos de idade é ideal que todo mundo que vai ao oftalmologista meça a pressão do olho, já começa daí. Segundo, fator hereditário. Se tem alguém na família com glaucoma, esse paciente, ele pode evidentemente vir a apresentar o glaucoma. Tá? Terceiro fator, os pacientes que têm miopia alta. Então, é sugestivo de glaucoma também. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados nesses pacientes, medir a pressão, pedir exames necessários preventivos de glaucoma. A raça negra, a raça asiática tem uma predisposição grande à formação de glaucoma. Então, são vários fatores que acabam influenciando na... Então, a partir de 40, 45 anos de idade, seria interessante que todo paciente tivesse, pelo menos, a medida da sua pressão do olho. Podemos voltar às perguntas do povo? Então, meu nome é Maria Tereza, moro em São José dos Campos, no Jardim Satélite, né? Estou passeio aqui em Santos, né? E eu queria saber, porque meu pai teve glaucoma, né? E eu queria saber se é hereditário, se eu posso vir a ter essa doença. Veja bem, aí é um fator a ser considerado e bastante importante, você está entendendo? Agora, toda vez que você for oftalmologista, nunca deve esquecer de dizer para o médico, olha, meu pai tem glaucoma e eu quero fazer um exame preventivo. Porque é um fator de predisposição. Não significa que você é o pai tendo glaucoma, você vai ter glaucoma. Mas é um fator a se considerar e muito importante. Então, vale a pena, toda vez que você for, exigir do médico, sim, um exame preventivo. Acompanhar, ótimo. Agora a Geórgia. Meu nome é Geórgia, moro no Jardim Rádio Clube. Eu gostaria de saber qual a idade que a pessoa pode começar a desenvolver o glaucoma. Aí, Geórgia, é o seguinte, não existe assim uma idade certa para desenvolver glaucoma. Evidentemente, a partir de 40 a 45 anos de idade, os cuidados têm que ser um pouquinho mais acentuados nesses cuidados, né? Os exames profiláticos com mais... Chegar à retinopatia. Aí vai prorrogar por bons anos sem aparecer retinopatia. Um dia ela vai aparecer. Agora, apareceu, você tem como tratar. Depende da fase dela, faz um laserzinho, regula a vida do paciente, prorroga a vida dele, prorroga a visão dele, tá entendendo? Evita aquilo que se chama de cegueira. Agora, se não cuidar, não tem acordo. Vai ficar cego mesmo. Procurar o oftalmologista. Com certeza. Cuidar da diabetes, que também a correlação é muito grande. Evitar fazer óculos em óticas, né? Porque a ótica pode ver o grau, mas ela não sabe se tem um glaucoma, se tem uma retinopatia, o que é que possa ter. Né? Nada contra as óticas, mas é uma coisa muito séria, a visão de uma pessoa. Esses óculos de farmácia que tem, que o senhor vende aí também, não compra R$10, R$20, né? Eu estou vendo bem e tal. Não crie facilidades que você vai encontrar dificuldades. Doutor Janduí, o senhor foi muito claro, até com os slides, mostrando como a doença ela pode progredir, como o nosso telespectador pode e deve procurar prevenir, se cuidar. Se tiver retinopatia no começo, tem tratamento, tem contenção, ele vai ter uma visão boa, perfeita, pelos anos todos. E entender que o oftalmologista não é só para trocar a lente do óculos, então eu não gosto muito mais dessa armação
e eu vou fazer um exame para poder mudar a armação do meu óculos. Não tem disso, tem disso. Eu quero mais uma vez, finalmente nós temos 1 minuto de programa só, agradecer aos nossos telespectadores, nossas telespectadoras amigas pela audiência, na certeza que vocês tiveram muitas informações importantes, orientações, numa didática muito clara, muito, não digo profissional, mas muito humana, do Dr. Janduí, que é um especialista, sabe o que fala, sabe o que faz, e que vocês cuidem da sua visão. Cuidem da sua visão. Dr. Janduí, eu não sei como agradecer ao senhor, a não ser dizer que muito obrigado, parabéns, e que com essas suas informações o senhor certamente está ajudando muitas pessoas a procurar um oftalmo e evitar uma cegueira futura. Infelizmente estamos terminando o programa, a Raquel está olhando, nós temos uma frase para reflexão, a frase do dia: o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Arthur Schopenhauer.